Olá, seja bem-vindo a mais um UnaCast, o podcast do grupo Unamaná. Nós acreditamos que o mundo merece ouvir você. Eu, Simone Klum, apresento esse episódio com o apoio do Luan, da Comunique-se Marketing Estratégico, e da Edilene Design, que comunica. Nosso ambiente é decorado pela Laranja Flor e também temos o apoio da JN Estofados na nossa sala de recepções. Hoje recebemos para uma conversa sobre dinheiro a Diane Barônio, que vai mostrar para você que lidar com dinheiro pode sim e deve ser leve. Seja bem-vinda, Diane, ao UnaCast. Para nós é um prazer ter você aqui conosco para compartilhar a sua história pessoal e também a sua jornada profissional, que já tem ajudado tantas pessoas a mudar a sua relação com o dinheiro. Eu deixo um espaço para você se apresentar, para depois podermos então falar um pouco mais da Diane e também da profissional mentora de finanças. Obrigada, Simone, pela oportunidade e a todos que estão ouvindo também. Dinheiro é um assunto comum entre todos nós, né? Então, falar sobre dinheiro é algo que eu gosto também, mas para as pessoas também começar a se aproximar desse assunto, porque ele por muitas vezes é evitado, ainda é um tabu para muitas famílias, muitas pessoas, né? Então, quanto mais a gente falar sobre dinheiro, acho que é melhor para todos. Diane, e para você falar sobre dinheiro, teve que você também quebrar muitas crenças e moldar de uma forma diferente o seu pensamento relacionado àquilo que você viveu, principalmente na sua infância. Você quer nos contar um pouco mais sobre isso? Sim, a Simone conhece um pouco da minha história. Meus pais residem até hoje numa área de assentamento. Então, quando eu comecei a falar sobre dinheiro, eu precisei, antes de tudo, quebrar as crenças que eu tinha, né? Todos nós, na nossa infância, a gente escuta muitas afirmações negativas em relação ao dinheiro, que pessoas ricas não vão para o céu, que pessoas ricas são gananciosas, ou coisas nesse sentido, que a gente se torna, muitas vezes, menos espiritual, que a gente se torna arrogante em ter mais dinheiro. Então, tudo isso a gente vai ouvindo, e eu também ouvia dos meus pais, né? Mas lá na região em que eu morei, a principal dificuldade era a questão da mentalidade. Sabe aquela frase de que o lugar que você vive, ou enfim, as O pessoas, ambiente? o ambiente, a ambiência, né? Te torna a quinta pessoa da mesa, né? Se você é assim, a quinta pessoa da mesa é você em relação a tudo, né? Então a gente vivia num ambiente em que a falar sobre dinheiro e no geral de tudo era algo quase que proibido. E os meus pais, eles sempre nos incentivaram a estudar. Então, eu não gostava, era um incômodo que eu tinha desde criança, de eu não gostar, infelizmente, né, não gostar do ambiente em que eu morava. Então, acho que por muitas vezes eu me sentia triste, enfim, não contente com a situação que eu estava, e a forma que eu achei foi estudar. Sair de casa depois, né, quando eu tinha idade para isso, sair de casa, buscar estudo para não precisar viver o que os meus pais vivem até hoje. A gente eles ainda, e eu também, né? A gente está em evolução, mas lá é uma região assim muito pobre de recursos e muitas vezes até de o que eu vivia na minha infância era um certo preconceito pelo local que eu saí, né? E eu falei outro dia que eu precisei por muitas vezes me mostrar o meu valor, ficar provando para as pessoas quem eu era, que eu não era igual a maioria de que vivia lá, né? Principalmente que a tua mentalidade também era diferente. Sim, eu tinha um incômodo de não querer ficar ali, né? Mas a minha mentalidade e relutar, né? Tipo, tentar a todo tempo reafirmar para as pessoas que eu não era assim, ou que eu queria algo maior, sabe? Então, é, é uma história assim de você acreditar muito em você e do que você busca e acreditar no poder do longo prazo também, que é uma coisa que eu sempre acreditei, e você fazer a sua parte no hoje, mas pensando no longo prazo, pensando daqui a 10, 15, 20 anos, né? A gente sempre fala que o tempo vai passar de qualquer forma, mas você buscar isso. E Diane, nessa busca veio a tua jornada de formação acadêmica. Você quer nos falar um pouco sobre a sua formação para as pessoas também entenderem como gerou essa paixão por números? Sim. Ainda antes, eu via nos meus pais duas formas de lidar com o dinheiro. E o meu pai, ele sempre foi o que controlava o dinheiro.
e ele fazia conta de cabeça, e aquilo foi algo que despertou em mim de forma positiva também, né? Então, eu me formei em ciências contábeis, e eu escolhi isso lá na oitava série, vendo meu pai fazendo as contas de cabeça, enfim, eu admirava. E depois de formada, então, fiz MBA em Finanças e Controladoria, que foi onde eu conheci a parte de investimento, onde eu comecei a buscar mais sobre isso. Está fazendo quase 6 anos que eu finalizei o MBA. E também na parte profissional, então, trabalhando gerente financeiro, analista financeiro em empresas. Depois fui para a assessoria de investimento da XP, onde linkei o que eu tinha aprendido com a prática, né? E hoje estamos aí empreendendo. Diane, e também eu me recordo que há muito tempo você já trazia dicas sobre finanças através da internet. Você, logo que se formou e começou também a acessar isso, você trazia isso em seus vídeos. Como que foi essa parte da exposição pessoal quando você começou? Eu sou ainda quieta, eu sempre falo. Eu não sou tímida porque a timidez ela te bloqueia. É um medo, você não consegue expor aquilo. Mas eu sempre fui quieta e isso gerou até uma estranheza nas pessoas de como que agora eu tô falando na internet e até hoje alguns familiares falam. Mas quando eu comecei, antes de falar de finanças, eu tinha um e-commerce de calçados femininos. E aí eu precisava vender esses produtos. Então eu sabia que a internet era a minha vitrine, porque era um e-commerce. E aí eu comecei a vender lá no Instagram, que tinha específico para isso. E aí eu, em determinado momento, entendi lá na empresa que eu trabalhava que eu tinha um conhecimento sobre dinheiro. No caso lá eu trabalhava como gerente financeira, que eu tinha um conhecimento de dinheiro e eu me incomodei em uma situação de que eu estava levando aquele conhecimento só para aquela empresa. E eu podia compartilhar com mais pessoas. E ali eu comecei a falar sobre dinheiro e finanças, né, na internet. E mais tarde se tornou, hoje, né, mas isso é uma jornada de 4 anos já. E muitas pessoas no contexto do dia a dia têm medo de olhar para números, é um tabu falar sobre as finanças ainda para muitas pessoas, para muitas famílias, como você mesmo mencionou. Como você, Diane, faz isso ser leve no seu dia a dia relacionado ao trabalho que você realiza com as pessoas? Uhum. Cada pessoa, ela vem de casa com um conhecimento sobre dinheiro. Não quer dizer que está certo ou está errado, mas aquele conhecimento que você tem faz com que você tenha o resultado que você tem atualmente. Então, a gente primeiro precisa entender um pouquinho justamente da questão de crenças, do que essa pessoa pensava sobre dinheiro, o que ela ouvia sobre dinheiro. E aí eu aplico, enfim, lá um questionário para descobrir um pouco mais sobre isso. E depois a gente vai abordando assuntos. Então, a gente tenta primeiro identificar a situação que o cliente está atualmente, e aí vai aprofundando com crenças, metas, mentalidade e outros temas que a gente aborda dentro do atendimento que eu faço. Mas para facilitar o dia a dia, é, o ideal é que a pessoa centralize tudo. Então, vai usar o dinheiro em espécie, centraliza ali esse uso, ou via Pix, cartão de crédito, porque depois facilita para ela juntar essas informações. Nós utilizamos planilha, né? Juntar essa informação numa planilha e ir aplicando isso no dia a dia. E não que tu precisa ficar toda hora ali anotando um gasto, né? Mas que você pare ali uma vez por semana para fazer isso. E aí eu sempre falo também, né, que a gente trabalha aí de 40 a 44 horas por semana, a maioria de nós, mas muitos não tiram 30 minutos para cuidar para o dinheiro que eles estão trabalhando para gerar. Diane, você acredita que a forma como lidamos com o nosso dinheiro reflete de alguma forma nos nossos valores pessoais? E como você transformou também essa forma com que você olhava e lidava com o recurso? Sendo que, como você colocou no início, lá no assentamento ele era muito limitado, e com o passar do tempo, com as escolhas que você fez durante a sua vida, essa realidade foi mudando. Sim. Na verdade, o dinheiro ele não muda ninguém. Eu sempre falo que o dinheiro potencializa quem você é. Então, se você já se considera uma pessoa do bem, o dinheiro vai te ajudar para que você ajude, inclusive, mais pessoas para o bem. Se você não tem esse perfil, eu uso o dinheiro para finalidade ruim,
mais dinheiro vai potencializar isso. Então, até para que a gente entenda que o dinheiro não vai nos transformar, ele é um facilitador na nossa vida. Então, mais dinheiro vai nos ajudar a pagar as nossas contas com mais tranquilidade, a ter mais qualidade de vida, a ter dinheiro investido aí nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. E eu vejo muitas pessoas que elas teriam condições de ter dinheiro, de guardar, né, para investir, para pensar em sonhos que precisam de mais tempo ou de mais dinheiro, e muitas vezes isso não acontece porque ela não consegue segurar o dinheiro consigo. E talvez até por acreditar que o dinheiro não é bom, então eu não mantenho ele comigo. Na verdade, não existe algo pontual que aconteceu, né, nessa transformação minha em relação às finanças, respondendo a segunda pergunta, mas eu demorou para entender que o dinheiro era algo positivo. Eu acho que foi mais depois que eu comecei a usar ele para outras coisas, porque até a faculdade, até o MBA, enfim, até essa parte o meu dinheiro era para sobreviver, né? Então, era para pagar as contas, se dava para fazer alguma coisinha, eu fazia. Então, eu nem tinha usado o dinheiro para outras finalidades. E, na verdade, é até recente que eu consigo usar, tanto para fazer cursos, para fazer viagens mais curtas, enfim. Então, é uma transformação que a gente vai fazendo, e eu acredito muito que é por conta dessa estar cada vez mais próximo de contato com o dinheiro, de falar sobre isso, que tenha facilitado. Nem ainda antes de empreender mesmo, sabe? Diane, quando você fala que a relação pessoal com o dinheiro, ela pode e deve ser leve, o que que isso significa de uma forma bem prática e quais hábitos simples que você aconselha para as pessoas estarem adotando para mudarem essa relação? Eu sempre falo de você ter um orçamento que te dê equilíbrio. Então, indiferente do dinheiro que cada pessoa tem, cada um deveria viver dentro da sua realidade. E aí, dentro dessa realidade, tipo, se você gasta mais do que você recebe, você já está vivendo um degrau acima daquilo que você teria condições hoje de viver. O orçamento, ele tem que te dar equilíbrio entre o amanhã e o hoje. Então, eu sempre falo, o equilíbrio é pagar as contas que todos nós temos, né? Que é água, luz, moradia, indiferente, se é aluguel ou casa própria, todo mundo precisa de um teto. Alimentação, transporte, essa parte. Todas as necessidades básicas lá da Básica. pirâmide. Isso. Aí, a outra parte do dinheiro a gente destina para qualidade de vida, que é o lazer, viver o hoje. Então, você aproveitar, porque você também está gerando dinheiro para você viver a vida hoje. E a terceira parte seria para você investir. E aí, quando a gente fala em investir, muitas pessoas pensam que é só guardar dinheiro no banco. E não, é você elencar prioridades, metas, porque só guardar dinheiro não motiva ninguém. Com todas as coisas que existem hoje, marketing, enfim, toda essa parte de comprar tem que ser agora, sabe? Então, existe muito mais opções de você usar o dinheiro hoje. Então, só guardar o dinheiro não resolve. Então, seria investir em sonhos, objetivos que você tem para o longo prazo. Quero trocar de casa, comprar uma casa nova, trocar de carro, fazer uma viagem, um intercâmbio, um procedimento estético, algo que precise de mais dinheiro. Então, nisso a gente está pensando no amanhã e vivendo hoje. Aí eu acredito que esse é a leveza, tipo, isso é o equilíbrio. E a gente às vezes acha que, tipo, é só cortar a despesa, sair cortando, que isso não é leve, que isso, vou entrar ali num processo de organização, eu tenho que só cortar despesa. Alguma mudança tu vai ter que fazer, se for esse o caminho, talvez sim, mas você também pode aumentar a tua renda, e talvez o aumentar a renda no hoje seja você estudar. Então, é você fazer algo para amanhã teu futuro estar melhor do que ele está atualmente. Sem falar em fórmulas, teria algo bem pontual que as pessoas poderiam estar fazendo tanto a curto como a longo prazo para olhar para a sua projeção financeira de uma forma mais leve? Sim. Quando a gente fala em finanças, a gente acha que é fórmula, matemática, mas na verdade, quando a gente fala em finanças, 80% é comportamento.
Então, a forma que, no momento que você vai lançar algo numa planilha, você já comprou aquilo e não consegue fazer mais nada. Já comprou, é só pagar aquela conta. Então, isso seria matemática. Agora, no momento que eu tomei a decisão de comprar algo, isso foi um comportamento que me moveu para aquilo. Eu sempre uso os exemplos dos deliveries. Normalmente, tu pede um delivery quando você está cansado, você está estressado, teve uma semana cansada do trabalho, quer comemorar, tá triste, tá ansioso, enfim. É um comportamento que está te movendo para aquela decisão de compra. Então, isso é o mais importante, é você identificar a raiz, digamos assim, não a raiz do problema, mas a raiz daquilo que te move para determinada ação. Então, antes de pensar, claro que a anotação ela é muito importante, tipo, porque você consegue ter clareza, é para cá que tá indo meu dinheiro, mas cada vez que tu for comprar algo, se pergunte ou tente se observar qual comportamento que está envolvido, porque a gente toma as nossas decisões na emoção, né? Então, até a questão da venda, ela é emocional, não é racional. Se a pessoa racionalizar, muitas vezes ela vai tomar a decisão de não comprar, ou não, eu preciso disso, mas eu posso esperar para comprar ali na frente. Então, acho que a dica mais prática, e ela vai acontecer todo momento, é você racionalizar a decisão de compra. Que é a maior mudança, no caso, ela é de comportamento e não de aplicação de uma fórmula ou algo nesse sentido, olhando para essa educação financeira que você traz. Isso. Tirar a emoção no momento de você fazer a compra. Você traz, Diane, que você, desde essa decisão, então, de estar atuando como mentora financeira, já atendeu dezenas de pessoas e conseguiu ver elas também transformarem a sua relação com o dinheiro. Qual dessas histórias que mais te emociona ou te traz, assim, aquele brilho de, nossa, a gente conseguiu fazer isso e a pessoa conseguiu porque eu ajudei ela? Eu tenho 2 casos, então. Eu tenho vários, porque os meus clientes, todos eles saem com algum resultado ali desse processo. Mas 2 que a gente conseguiu mensurar bem. Um que foi de um casal lá de São Paulo, eles eram aqui da região, mas hoje moram em São Paulo, e durante os 6 meses a gente se organizou para eles comprar a casa própria. Como eu falei antes, indiferente se você quer aluguel ou casa própria, todo mundo precisa de um teto. Então, muitas vezes a gente questiona, o ideal é isso, o ideal é aquilo. Não, tem que caber no orçamento, que não fique pesado. Esse casal, então, fez a compra da casa própria e não só isso. Eles conseguiram investem hoje mensalmente, aquilo não prejudicou o orçamento deles, eles vão conseguir continuar dormindo, né, tranquilamente, porque o dinheiro ele afeta o nosso relacionamento, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. Então, quanto melhor a relação com o dinheiro, melhor, porque vai ajudar no todo. Então, esse é o principal case, assim, que eu tá lá nos meus destaques, né? Porque é a compra de algo grande. E depois disso eles vão seguir, na verdade, realizando o pagamento, né, de forma antecipada, assim, que seja bom para eles e que eles não fiquem lá muito tempo realizando esse pagamento. E o segundo caso é aqui da região, mas óbvio não vou expor. Ela é fisioterapeuta e durante 6 meses ela guardou 60 mil reais. Então foi mais ou menos 10 mil por mês, sendo que esse dinheiro já fazia parte do orçamento dela antes. Então ela teria condições de fazer isso antes, mas não tinha o conhecimento, ou às vezes não tinha uma meta, sei lá, não sabia talvez segurar parte do dinheiro com ela, né? Então foram 60 mil em 6 meses. Diane, isso traz também uma reflexão interessante que quem procura mentoria financeira não necessariamente é alguém que está com algum problema financeiro, mas sim que precisa de uma ajuda para mudar o seu comportamento. Porque você trazendo esses cases, por exemplo, me fez refletir sobre a oportunidade daquela pessoa que já tem uma renda considerada boa, né? Mas não tem o comportamento adequado para estruturar estes ganhos. Sim, todos nós, a gente sabe fazer dinheiro, né? Que era o que a gente comentava antes. Todos nós sabemos fazer dinheiro. Só que às vezes a gente não sabe segurar parte do dinheiro com a gente. E isso é indiferente do valor que você recebe hoje, do valor que você gera, na verdade, hoje.
Então, pessoas com mais dinheiro, elas sabem fazer, mas elas não sabem manter o dinheiro com elas. Ou, quando vai sobrar dinheiro, elas vão lá, criam um boleto, que seja um consórcio, um empréstimo, um financiamento. Elas dão um destino para aquele dinheiro, porque de certa forma elas não sabem segurar ele com elas. É uma crença de eu não posso ter dinheiro, então eu dou um jeito de me livrar, mesmo que seja para comprar ali uma coisa, mas de uma forma que eu não considero que, no meu entendimento, o nosso planejamento ele tem que ser feito com o nosso dinheiro. Então, eu vou me planejar com o dinheiro que eu tenho. Ah, vou guardar dinheiro para isso? Ok, não quer dizer que eu vou comprar sempre à vista, mas eu vou me planejar para aquilo e não através de um boleto, porque senão você vai ficar sempre preso naquela informação de que eu só consigo comprar as coisas se eu tiver um boleto. Diane, depois dos cases, que é o resultado das pessoas, eu queria saber o resultado emocional para você. Como você se sente olhando para essas relações dos clientes? Qual é o teu sentimento de evolução relacionado àquele lugar de onde você saiu com o que você está ajudando as pessoas a construírem hoje? Hoje eu comentei que eu me sinto muito realizada com a minha profissão. Eu espero que, assim, todas as pessoas tenham a oportunidade de trabalhar com aquilo que elas amam. Você trabalhar com aquilo que você gosta, tipo, é o brilho nos olhos, tipo, é a felicidade, enfim. E ainda ajudar as pessoas a se organizar com algo que fará parte da vida delas por toda a vida. Então, eu sou muito feliz com os resultados que a gente encontra. Obviamente, ele é um processo que a pessoa precisa, antes de mais nada, aceitar e querer mudar, querer se desenvolver. Então, é um trabalho, eu sempre falo, é um time. Eu posso trazer o conhecimento, mas nada adianta se o cliente não aplicar aquele conhecimento. Então, é um trabalho de duas pessoas. E eu fico sempre muito feliz com os resultados, porque muitas vezes a gente não consegue mensurar. No caso, os resultados que eu apresentei antes são resultados que são mensuráveis. Ah, comprou isso, investiu aquilo. Mas quando você organiza as suas finanças, é muito mais do que o que é mensurável. É você poder dormir tranquilo, sem se preocupar com o dinheiro e, na verdade, tendo ele como um aliado. É você melhorar a relação que você tem com a sua família, com o seu cônjuge. Muitas pessoas hoje não falam sobre dinheiro em casa. Melhorar a relação com os seus filhos, ensinar para eles algo que eles também terão contato para sempre. No seu trabalho também, se tornar mais produtivo, né? Porque enquanto o dinheiro ele é um problema na tua vida, você vai no trabalho e vai ficar preocupado se as tuas contas em casa, tu vai chegar, a tua água vai estar ligada, a tua luz vai estar ligada, enfim. Então, ter essa relação e ter as contas organizadas, enfim, facilita no todo. E mais você viver coisas que o dinheiro proporciona. Então, dinheiro ele é importante, não deve ser o objetivo final, mas é o dinheiro que proporciona aquela viagem, um conforto. Todo mundo com certeza pensa em, eu quero dar mais qualidade de vida para minha família. Isso é proporcionado com o dinheiro. Então, essa melhora da relação com o dinheiro, com certeza facilita em tudo. Quando a gente fala em proporcionar mais qualidade de vida para a família, você também, Diana, está entrando numa nova fase, né? Agora morando com o seu noivo, compartilhando também as decisões sobre os recursos financeiros. Como que foi essa mudança de fase para você? Sim, eu e o Jean estamos juntos em setembro, completa 10 anos. Mas agora que a gente tá morando junto tem uns 2 meses. A minha psicóloga falou que estamos em lua de mel ainda. E o dinheiro em si, ele não foi problema porque a gente sempre falou sobre o dinheiro. Acredito que muito pela minha profissão também, né? Então a gente sempre falou sobre o dinheiro, se ajudava, trazia dicas, enfim, coisas nesse sentido. Mas ainda assim foi desafiador. O que eu atendo casais, eu sei o quão desafiador é. Tem gente que mistura tudo e no final é tudo de todo mundo, tem gente que divide tudo, tem gente que paga um percentual para um percentual para o outro de acordo com aquilo que recebe. E eu senti isso ainda uma dificuldade, um desafio ali da gente se organizar em relação a isso. Recentemente também a gente mudou de apartamento. Então, quando a gente foi morar junto, a gente mudou de apartamento. E essa escolha do apartamento, hoje com uma melhor qualidade de vida do que eu tinha quando eu morava sozinha, foi com base nos nossos salários. Então,
o valor que ele recebe e a retirada que eu faço da minha empresa, ela é basicamente um mesmo valor ali. E a nossa escolha foi com base nas nossas rendas, para que isso não virasse um problema. Porque se a gente quisesse dar um passo ainda maior, não, já vamos comprar uma casa, por exemplo, e aí vai ter uma parcela ali de tal valor. Isso vai prejudicar a nossa qualidade de vida, porque estaria daqui a pouco num patamar acima daquilo que a gente poderia. E eu ainda acho que a gente está vivendo assim muito bem e abaixo dos percentuais lá, que a gente usa um percentual pro orçamento, abaixo dos 50%. Então, de toda a nossa renda, até 50% a gente deve destinar para as nossas necessidades básicas. Aí entra tudo: aluguel, alimentação, transporte, saúde, toda essa parte que todo mundo precisa. E a gente fez o nosso orçamento com base nisso. Então, a nossa escolha de apartamento, que foi uma escolha recente, foi com base nos nossos salários. E aí o restante investia, a gente já investia junto, quanto casal, nós investimos junto para os nossos sonhos futuros e também a gente investe de forma individual, né? E aí tem ainda um percentual lá que é para a gente viver o hoje, para coisas de cada um. As roupas, a maquiagem, essas coisas de cada um. Diane, quando você fala em viver o hoje, então, tem também aquele chimarrão, aquele café, os momentos de silêncio, a leitura que você adora. Aonde que entram essas pausas da Diane e como que isso, na sua visão, te ajuda a trazer uma clareza para as coisas do dia a dia? Isso ainda é um desafio, porque ah, eu atendo de casa. E aí eu agora também estou morando junto com meu namorado. E nisso tudo, a gente ainda tem esses tempos que você tem que tirar, porque quando você tá em casa é como se você tá toda hora fazendo alguma coisa. Aí você tá atendendo, aí você tá lá arrumando as coisas, arrumando a casa, e é você pegar e se desligar um pouquinho, não, agora eu vou desligar a mente, Vou para a caixa do nada. é, vou assim, só existir. Que é os momentos de silêncio, assim, porque eu trabalho muito com a questão da mente, assim, não só com as pessoas, mas assim, às vezes você precisa fazer um plano lá de pagamento de dívidas. Tem muitas informações envolvidas dentro desse processo. E você entra ali num estudo daquele cliente, daquele caso, e tem um momento que você, não, agora eu tenho que desligar minha mente e parar. Tipo, é só realmente existir. E aí aproveitar, tomar um cafezinho, um chimarrão, que eu sempre tomo todos os dias. Acho que é da nossa região mesmo, né? Mas, e a leitura, tô voltando porque tô no processo de me acostumar, né, com a nova vida, mas eu sempre usei a leitura como algo assim para você sair, se desligar, sabe? E ainda aprender alguma coisa nova. Diane, você traz também que não só nesse momento do relacionamento, mas na tua vida profissional também, você sente hoje que você está alcançando a sua melhor fase, né? Que você está numa evolução constante, investindo e buscando em melhorar sempre. O que vem a seguir, quais são aí os planos da Diane? Bom, eu empreendo há 1 ano e eu atualmente estou naquele momento de crescer ou não. Tipo, é como se você tomasse a decisão se você quer continuar crescendo e aí você vai precisar investir tanto em novas pessoas para te ajudar, que seja no processo mais administrativo, enfim, ou tipo, não, tá bom assim, que não é o caso porque a gente sempre está buscando a luz no fim do túnel, né? Então a gente vai crescendo, vai para o próximo degrau e assim por diante. Então, hoje o meu maior desafio é estruturar a empresa, que atualmente sou eu, né? Mas estruturar essa empresa para ela crescer e atender cada vez mais pessoas e ajudar cada vez mais pessoas. Para quem está nos ouvindo agora e tem o interesse de alcançar essa segurança financeira que você falou, qual seria a sua dica de ouro? Acho que a primeira coisa é você entender aonde você está atualmente, fazer realmente o levantamento das tuas contas, de tudo aquilo que tu tem para pagar, para a partir dali tu entender qual que é o próximo passo. É só com base nos números que tu vai ter essa clareza. Não adianta, às vezes, tu pensar, vou cortar aqui a minha academia, que é um custo ali de 200, 300 reais no teu orçamento, enquanto tem um furo gigante ali no balde em outro aspecto, né? E normalmente são voltados para nossa
para o nosso essencial, para as nossas despesas essenciais. Às vezes o nosso aluguel está muito fora daquilo que eu deveria estar pagando, ou enfim, o valor de uma outra parcela está muito alta dentro do valor que eu tenho. Às vezes você dê um passo maior em determinado momento e talvez tenha um momento de você ter que voltar atrás. E essa decisão você só consegue tomar de forma clara se você ter números, se você ter informações. Aí não tem erro. Tipo, o meu dinheiro está indo aqui. Então é aqui que eu tenho que achar uma solução para resolver esse problema. Lembrando também, né, que tudo é relacionado ao comportamento, como você mesmo falou. Não é uma fórmula que você vai estar levando para uma pessoa que vai estar resolvendo o problema dela se ela não olhar para o comportamento, ou para as emoções dela. Sim, é tudo individual. Assim, que nem você falou, não tem uma fórmula, porque cada pessoa vive uma realidade, está em um momento de vida, tem um determinado valor de renda, tem tantas despesas, tem já um certo valor comprometido. Então é tudo muito individual, não tem como você dizer faça isso sem entender a pessoa, sem entender o que está envolvido, o que tem por trás disso, né? Às vezes, sim, é um comportamento ali da pessoa querer gastar tudo, e aí nem eu consigo resolver. A gente vai identificar, mas provavelmente essa pessoa vai ter que buscar um acompanhamento de alguém para ajudar, né? Então a gente, obviamente, ela vai ter a consciência nesse momento, mas a gente também tem que saber até onde que a gente consegue ajudar. Fazer milagres também não dá, né, Jenny? É. Jenny, você teria mais algo que você gostaria de deixar para quem acompanha o UnaCast? Sim, eu penso assim, em duas questões. A primeira é: acredite no poder do longo prazo, tanto na vida quanto nos investimentos. Então, na vida, foi igual a minha história. Faça um pouquinho todo dia, estuda com o que você pode hoje. Se não consegue, fazer aquilo que você deseja no momento, mas vê o que te aproxima daquilo. E acredite no poder do longo prazo. Faça sempre, um pouquinho por vez. E outra questão é que você tente sempre se aproximar do dinheiro que você gera. Tente sempre manter parte do que você gera com você. Segura. Tô trabalhando a semana inteira, o mês inteiro. Parte disso, segure contigo. É R$ 50, é 100, consegue em determinado momento ter um percentual, é 5%, 10, 15, 20. Ok, mas comece e novamente, pensando no longo prazo. Então, vai guardando um pouquinho por vez, no final de um longo tempo, isso vai ser um valor significante que pode sim fazer diferença na tua vida. Diane, obrigada por estar aqui conosco, por compartilhar da sua história, por compartilhar também desse assunto tão importante para todos nós, como pessoas, para as famílias também, que é a relação com o dinheiro. E como você mesma disse, pode se estar mudando as crenças, pode se estar mudando a realidade de pessoas, de famílias, através dessa consciência também relacionada ao poder aquisitivo. Muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um UnaCast. Fica disponível também o episódio completo no nosso canal do YouTube, no nosso perfil do Instagram. Obrigada, Luan e Ed, que estão aqui conosco, enfrentando o frio para as gravações. E você faça o seu chimarrão quentinho e acompanhe aí no UnaCast várias histórias que podem estar inspirando você.